Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Rei das Carnes e Premodiza. Nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito querida de Sorocaba. Sorocabano da Gema, queridíssimo, foi gerente da Caixa Econômica e foi um grande jogador de basquete, ou seja, foi um dos ícones do basquete, foi uma das pessoas que mais contribuiu para o basquete de Sorocaba, participou muito tempo coordenando os Jogos Abertos do interior, participando dos Jogos Abertos do interior, é panatleta e é uma pessoa, volto a repetir, queridíssima por todos. Nosso entrevistado de hoje é o senhor Cássio Loureiro Ferrari. Seu Cássio, é um prazer enorme. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Seu Cássio nasceu em Sorocaba em que bairro? No centro, que seria a Rua Padre Luiz, um casarão antigo, né? E por muito tempo vivemos ali. Com a expansão, a gente depois passou para a Rua Álvaro Soares. Depois eu fui morar lá em Ponte, na Rua Pedro Jacó. Certo. Onde frequentei o senador Vergueiro também, o grupo escolar. E depois entrei no Estadão, que era a sequência do primário, né? Para o Estadão. Seu Cássio, família, o seu pai e sua mãe. O nome do seu pai e de sua mãe? Então, Maria Conceição Loureira Ferrari. Família Loureiro. Loureiro, professora, muito tempo no senador Vergueiro, e lecionou o seu mandato inteirinho aos 25 anos. E papai era mais agricultor, era de ter fazenda, mas não era fazenda, era um sítio. Mas na época, o sítio, por exemplo, tinha produção que dava para sobreviver. Um exemplo é que nós tínhamos lá 2.000 pés de laranja e exportava para a Inglaterra. Laranja? Laranja. Aqui que ano isso, o senhor lembra? Lembro. Seria mais ou menos, eu estava ainda, acho que é 46, 47, mais ou menos. Tinha aquele, é por isso eu digo, muitas vezes eu vou conversar. Não, mas não tem problema. Muito, o pessoal quer saber, pode falar. Tinha na Árvore Grande, onde hoje é esse grupo escolar Ageu, né? Ageu. Ali era o Cocosa. Cocosa era uma cooperativa, não sei o que, dos agricultores de laranja. E toda a região, Sorocaba era uma grande região de produtores de laranja, nós exportávamos para a Inglaterra. E isso dava o dinheiro para ele manter a família. Fora isso, ele tinha outras plantações. Então, E, paralelamente a isso, papai também era o gerente da Fábrica Nacional da Ponte. Sei. Que, na época, o senhor Nicolau, que era o gerente geral, os Scarpa acharam que bom um armazém que atendia só funcionários da Nossa Senhora da Ponte. Papai gerenciava esse navio. Seu pai e sua mãe tiveram quantos filhos? 5 filhos. Maria Helena, Lúcia, Danton, Cássio e Carlos. Dos 5 filhos, todos gostavam de esporte ou só o senhor? Não, 2 mulheres e 3 homens. Os 3 homens jogavam basquete. Os 3 jogavam. Jogavam. Só que, modesta parte, quem me destacou fui eu, porque eu me dediquei mesmo. Os outros jogavam assim, mas era um padrão mais ou menos. Né? E o senhor estava me contando que o senhor fez o primário e o ginásio no Estadão, né? Não, o primário eu fiz um pouquinho no Visconde e o mais forte no senador Vergueiro, que a mamãe lecionava lá, para conciliar. Só que terminado o ginásio, não, terminado o primário, o antigo primário foi para o Estadão. Não tinha outra alternativa. Naquela época tinha exame de admissão, não? Tinha exame de admissão. E eu fiz com o professor Aristide de Campos. Ele tinha um preparatório bem ali onde depois foi a Moderna, hoje bem na esquina da Barão do Rio Branco com a São Bento. Aí passou no exame de admissão e foi fazer o ginásio no Estadão. Aí fiz o ginásio, 4 anos.
Foi no Estadão que surgiu o início desse seu prazer pelo basquete? Não, eu já quando morava na rua, eu morei na rua Saldanha da Gama, depois que eu saí da Álvaro Soares, e era muito perto do Scarpa, e na época era o único clube esportivo que tinha. Não digo que era o único, porque tinha o Quinzinho de Barros, que eram os nossos rivais na natação. Em tudo. Não, em atletismo. Não, basquete eles não tinham. E lá eu, como gostava muito do basquete, fui crescendo, que os Antunes, que era um gerente da Nossa da Ponte, falou, Cássio, fica diretor aí e jogador. E eu mandava e desmandava lá e era meio dono do Scarpa. Do Scarpa. Terminando o ginásio, o senhor estava me contando que naquela época em Sorocaba não existia colegial. Tinha em Itu e São Paulo. Nem Itapetininga tinha ainda. Itu então, e São Paulo. O senhor optou por que cidade? Por São Paulo devido ao meu tio. Ah, o senhor tinha um Porque tio. em São Paulo, em Itu, não sei o que seria, mas talvez eu fosse viajar, ir, voltar, ou ficar São Paulo foi morar lá, né? Lá fui morar porque eu morava com um tio meu, viúvo. E fiz companhia para ele. Né? E ele que falou, Cássio, você fica o dia inteiro sem fazer nada, vamos arranjar um empreguinho para você e você fica estudando à noite, né? E eu fiz o colégio paulistano, e por sinal, lá quem foi uma vez meu professor, o professor Tortello, lembra daquele Sorocaba? Então, ele lecionava no paulistano. Eu fiz o primeiro científico lá. Depois, por facilidade de trânsito, eu fui fazer o Colégio Independência. E lá, por sinal, tinha um bolo cesto bem atuante, sabe? O senhor fazia parte. Tanto que o técnico lá jogava no Espéria, que depois... Famosíssimo. Então, depois mudou, né? Jogava, ele era o técnico. E ele me levou para jogar no aspirante do Espéria. Mas isso foi pouco tempo, porque depois apareceu Sorocaba para... Mas o senhor terminou, na época não era colegial, era científico e clássico. O senhor terminou científico lá, e o senhor contou que quando o senhor terminou científico, o senhor queria fazer engenharia no Mackenzie. Era o meu grupinho, que era tudo embalado. Tudo embalado para isso. Mas nesse meio tempo aconteceu um probleminha. O senhor apareceu o concurso da Caixa, o senhor prestou o concurso. Como eu trabalhava na Schering das 8 às 6, e depois de estudar, eu visualizei na Caixa um negócio para mim. Por quê? Porque o horário era de meio-dia às 5. Então me sobrava um tempo até para ir para o clube. E eu então prestei concurso, mas sem intenção nenhuma, mas... Quantos candidatos prestaram? Tinha 2.600, se não me engano, ou 2.000 e pouco. Né? Passaram os primeiros 200 é que ficaram, A classificação que saiu no jornal, que eu tenho aí, para provar, eu levei para um dia desse para o Museu da Caixa, e falei, mas não é possível que você tenha isso. Inscrição número 575. E o senhor foi o 14º colocado? 14º colocado. Olha que espetáculo. E daí assumiu a Caixa, mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com mais Cássio Ferrari. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália.
Estamos de volta com Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o seu Cássio Loureiro Ferrari. Seu Cássio que estava contando para a gente, olha só que é a coisa, ele queria fazer Mackenzie, indo para a faculdade. Nesse meio tempo aparece um concurso da Caixa, ele presta o concurso e é o 14º colocado. Assumiu a Caixa Econômica? Assumi, sem dúvida que era um alto negócio. Daí deixou de lado a engenharia? Não, aí que tá. Ainda continuei, porque quando eu entrei para a Caixa, eu ainda não tinha conhecimento dessa lei do governo da expansão das caixas econômicas. Então fui assumir na Praça da Sé. Praça da Sé. Que era a matriz e a única caixa que tinha. Só tinha Santos e Campinas. E então eu fiquei trabalhando. Acho que na Sé uns 8 meses. Uns 8 meses. Aí, quando veio a autorização para abrir em Sorocaba, a administração estava formando o grupo que ia para lá. E estava difícil, porque a maior parte dos concursados eram paulistanos, que não trabalhavam em São Paulo, ninguém queria ir para o interior, mudava tudo. Inclusive eu falei, mas agora que eu estou com o plano de fazer isso, né? Fazer a faculdade. E aí fiquei aquele dilema, vou, não vou. A Schelling não queria que eu fosse. Mas mais uma vez na sua vida apareceu o basquete, né? Porque através do basquete o senhor brincava com o pessoal da Caixa lá, e que te chamavam de Sorocaba, foi quando falaram lá pro presidente da Caixa, tem um rapaz aí que fala um Sorocaba para ele. Acho que não influiu, não influiu, porque ali era a entidade que jogava, a Caixa tinha uns torneios dela, nos bancários e tudo, né? Mas não influiu de dizer... Aliás, eu vim para Sorocaba sem saber que vinha jogar basquete aqui. Não que o senhor venha ter vindo jogar basquete. É que foi, você é de Sorocaba, é mais fácil ele ir para Sorocaba, né? Bom, é porque eles estavam com dificuldade de encaminhar funcionário e acharam que por eu ser Sorocaba eu gostaria de ir. Mas na realidade eu não queria vir, porque eu já tinha uma meta, eu queria fazer engenharia. Mas aí foi indo... Aliás, o que motivou muito foi o dia, até vou emocionar, que eu vim para Sorocaba e falei para minha mãe, acho que eu venho para cá. Putz, a festa que fizeram para mim. Ficou felicíssimo. Meu filho vem de novo para cá. Nossa, mamãe sonhava. Uma vez eu estava trabalhando, quando eu estava trabalhando na Schelling, eu falei que estava indo muito bem aqui e que o gerente tinha grandes propósitos comigo, inclusive ia me nomear um assistente numa filial que iam abrir em Curitiba, com ordenado bem maior, e bem maior do que eu ia ganhar na Caixa. A mãe falou, mas em Curitiba? Depois eu não vou ver mais você. Aí baqueou o coração e falei, não, então, quer saber uma coisa? Eu vou para Sorocaba. E decidi. Veio para Sorocaba. A engenharia Mackenzie ficou para... Ficou para a história. E depois O senhor chegou a entrar na Mackenzie? Não cheguei. Eu estava fazendo... Quando ia fazer o vestibular? O vestibularzinho, o preparatório, aqueles preparazinhos do ângulo latino. Certo. Aqueles que tinham aí assim. surgiu a vinda e interrompeu. Eu vim para Sorocaba e falei, bom, agora... O que eu vou estudar? Eu estou aqui em Sorocaba, não tinha nada disso, né? Quando o senhor veio para Sorocaba, o senhor já conhecia a sua esposa? Não conhecia, não. Veio conhecer quando vim para Sorocaba, eu era um estranho, chorava toda noite. O que eu vim fazer aqui? Não tem... O senhor queria ter continuado o Mas eu Mackenzie? tinha um gol de amizade em São Paulo, nos clubes, na escola, fabuloso. Todo fim de semana era festa, tudo. O que eu vim fazer em Sorocaba, meu Deus do céu? Eu ficava... E daí, foi se adaptando? Foi se adaptando, que hoje se eu contar para você não acredita, perdi uma gerência quando eu estava como escriturário, me nomearam gerente de Marília. Eu fiquei um mês lá. Depois de um mês eu telefonei para a gerência geral, falei, me volte como eu continuo em Sorocaba, mas eu não fico aqui. Queria voltar para Sorocaba. E saí de lá. Como eu tinha o cargo de contador aqui, voltou Sorocaba, como contador. Voltei como contador, não foi ruim, quer dizer, eu não perdi muito. Perdi uma nomeação boa, né? Foi mais que vem para bem. 3 meses depois, o gerente meu
aposentou. O senhor assumiu. Ninguém assumiu. Quando ele fez a carta de aposentadoria dele, eu grampeei a minha de candidato a gerente de Sorocaba. E O cara foi. falou, o que é isso, cara? O homem não saiu ainda. Eu falei, então eu sou candidato. Lógico. E tem uma história gozada nisso aí. Porque eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, caramba. Eu estou aqui desde o início da fundação da Caixa, eu acho que eu sou candidato. Mandei tanta carta, tinha ainda um pouco de proteção. Mandei tanta carta que um dia o presidente da Caixa falou, Caixa, você está mandando tanta carta, você está mandando até inimigo político meu. Eu falei, mas quem é? Falou, o senador Castilho Cabral. Eu falei, mas ele é amigo aqui da minha família, então ele só pediu para sindicar a gente e tudo. Né? E conclusão, valeu. Valeu a pena. Valeu porque eu assumi. E seu Cássio, depois de 3 anos que o senhor estava aqui em Sorocaba, o senhor casou-se? Foi, casei. É porque o interior é gozado, viu? Você não tem outro caminho, não é São Paulo que tem aquelas atividades que se vai diversificando e o tempo vai passando. Aqui é aquela rotina, fim de semana, cinema, bailinho, nos clubes, tudo, né? E acabei conhecendo uma moça, me casei. Quantos filhos teve com ela? 5 filhos. 5 filhos. Quantos netos? Estou com 14 netos agora. E quantos E bisnetos? 5 bisnetos. Nossa, que delícia, hein? Uma coisa que eu fiz que acho que ninguém faz isso. Ensinei todos os meus netos a nadar. Ah, ensinou a nadar. Todos sabem nadar. O senhor que ensinou? E eu que ensinei. E eu não era bom nadador, eu era bom jogador de basquete. Mas eu tinha uma versatilidade tremenda, jogava vôlei, jogava... Nossa, jogava Gostava tudo. de esporte? Nossa senhora, eu dormia com esporte, comia esporte. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com o seu Cássio contando sua trajetória no basquete sorocabano. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com Personalidade aqui na Solocal TV, canal 25 da NET. E hoje o nosso entrevistado, grande jogador de basquete, grande gerente da Caixa Econômica, grande pessoa, Cássio Loureiro Ferrari. E ele vai, só fazer uma retrospectiva, o seu Cássio teve uma passagem muito importante no basquete, sempre foi um esportista em Sorocaba, sempre natação, vôlei, basquete, todos os esportes ele sempre... Mas o que ele gostava mesmo, foi craque mesmo, foi no basquete, né? E quando ele foi para São Paulo, jogou lá no Espéria, depois do Espéria jogou em outros times lá em São Paulo. Quando ele veio para Sorocaba com a Caixa Econômica, ele escolheu um time do coração para ele jogar aqui. Esse é ele que vai falar. Qual foi seu time do coração do basquete quando o senhor veio para Sorocaba? Bem, quando eu vim para Sorocaba como esportista, eu tinha que me agregar a qualquer entidade que jogasse, por exemplo, a modalidade que eu gostava, que era basquete. Morava na rua Saldanha da Gama e o Scarpa ficava a 100 metros. Era um clube que tinha tudo e foi o que eu preferi me entrosar. Não tinha nem basquete quando eu fui para lá. Formei time de basquete, formamos uma grande equipe, chegamos a ser campeão do Troféu Bandeirante em 1952, uma equipe formada só de sorocabanos e que tinha como rival um único Quinzinho de Barro que não tinha basquete. Então, mas paralelamente, como tinha aqui, foi até consignado o celeiro dos basquetebol, tinha mais de 200 jogadores inscritos na liga. Então tinha o campeonato da cidade que participava 10 equipes. E daí... E era um campeonato acirrado, seu Cássio? Bem entendido como em todo o campeonato, uma faixa de bons times e uma faixa de médios times. Poderia haver surpresa, muitas vezes.
Mas, normalmente, eu despontava o sorocabano, que tinha o famoso Setebelo que jogava lá, o Pasquali, que era um time bom e tradicional, oriundos todos da seleção de Sorocaba, mas foi perdendo depois para a mocidade que vinha vindo, que era o Scarpa, o Votorantim, o Ferroviário. O Votorantim, naquela ocasião, era de Sorocaba. Era de Sorocaba, mas o Campineiro, como não se entrosava bem com aquele grupinho do Scarpa, ele resolveu formar um time. Lá em Votorantim? Lá em Votorantim, mas com jogadores todos, bom, de Votorantim, mas era Sorocaba, Então, teve lá, o Pachecão jogou lá, o Paulo Plínio jogou, teve bons jogadores lá também. E o seu time do Scarpa, quem era? Quem era o seu time do Scarpa? O meu time do Scarpa era infalível. O senhor lembra os nomes? Lembra Nossa senhora, eu lembro o que você quiser. Quem era esse time que o senhor jogava? Fala para mim, a escalação desse time. Ali o Peixe despontava. Peixe. Você conheceu o Peixe? Aliás, é uma tristeza que eu falo. Peixe, tem o Peixe e o Peixinho, né? Eu tenho a fotografia dos campeões, está aí naquele álbum lá, mas é uma fotografia de 1949. Tem o americano e tem a equipe. Vivos está hoje eu, Peixe e Hélio Pasqualini. O resto todos já foram para outro mundo. Então ali, aquela nova fase de transição que foi em 52, e que ninguém sabia quem que ia substituir a seleção sorocabana, ali resolveu, como fazem de vez em quando, aí pega um time de futebol e não vai representar. E puseram o Scarpa para representar. Isso que eu ia perguntar. A seleção sorocabana era feita só pelo Scarpa? Não, ou era uma mesclada? Pelo contrário, a seleção sorocabana era feita, a antiga era só sorocabano. Sorocabano, que era um clube que tinha, não sei se você lembra, tinha ali na rua São Bento. Não. Eu não lembro, se eu digo, se eu conversar com gente da minha geração. Então era um clube que tinha ali perto de uma padaria São Luís, que tinha ali. Sei. Hoje acho que é o Banco Safra lá. Mas a seleção era formada inicialmente pelo Sorocabano. Como vinha um técnico, ele pedia para a Liga indicar, que tinha 200 jogadores de basquete, indicar quem podia ser convocado para treinar, para tirar essa jogadora. Então convocava 20 jogadores para tirar os 12 para ir para o jogo, para representar Sorocaba. A base desse time era sorocabano. Depois tinha eu, Peixe e Pedrão do Scarpa, outro do Votorantim, um Ferroviário. E como é que era a convivência de vocês, rivais de outros times, quando iam para a seleção sorocabana? Bacana, era boa? Tá bom, isso que era bacana. Eu tive um problema que é muito particular, porque não interessa isso para ninguém. Mas na época que eu estava na seleção sorocabana, teve um tempo que o time de Sorocaba eram 4 do Scarpa mais Campineiro, que era o único que cabia, outros não cabiam ali. Então, esse era um time titular. E na época, não é como hoje, se eu digo, são épocas diferentes, que a gente vai fazer comparação, é difícil. Tinha o armador, o ala e os pivôs. Eram posições fixas. E eu, como armador, tinha a função de armar o jogo. Então eu mudava aqui. E eu fui criticado porque eu puxava mais do lado do Peixe. Do Peixe do que do Campineiro. Do Campineiro. E não era verdade. Eu tinha, a minha cabeça era puxar aqui e a hora que ficasse livre para lá. E achavam que eu estava puxando mais o jogo para o lado do Scarpa. E tanto que, no troféu Bandeirante, que foi representado o Scarpa, não convocaram o Campineiro para jogar no time e foi falar, a imprensa estava metendo o pau na administração da fábrica, né, lá dos Antunes. Pô, o melhor jogador, de fato era o melhor jogador. Não foi convocado para ganhar o troféu Bandeirante, eles vão levar uma pivada, ele não. E o Scarpinha foi campeão sem ele. Sim. E ele foi complementar um por um. É uma pena, nosso tempo hoje é curto, está terminando, e eu vou encerrar o programa de hoje fazendo um bate-bola com o seu Cássio, que nos deu a honra da sua presença e contando histórias tão gostosas da gente ouvir e histórias que fizeram parte da nossa querida Sorocaba. O seu Cássio, família,
Adoro minha família. Tenho um apego que hoje, se não são minhas 4 filhas, eu estava isolado. Eu falo muito em solidão, mas eu não tenho esse problema. Eu tenho minhas filhas que me visitam diariamente no meu apartamento aí na rua Capitão José Dias. São casadas, têm os seus afazeres, mas me dão uma cobertura fabulosa. Então, família para mim é tudo. Fora os netos também, que em um segundo plano também fazem a mesma coisa. Sucesso. Eu não digo que tenho sucesso. Uma coisa eu me convenço. Graças a Deus, eu fui bem sucedido. Até muitas vezes eu falo, em torno de brincadeira, uma frase do Mário Covas: nem tudo o que pedi para Deus ele me deu, mas me deu tudo o que precisei. Um momento inesquecível. Mas acho que são tantos que não sei se teria condições de dizer um. Ainda mais assim. Um ídolo. Na minha época, o Sete Belo foi a figura mais imparcial. Uma música. Gosto também do Tim Maia. Tim Maia. É. Uma viagem. Tem umas que marcaram. Eu tenho uma que estive em Roma quando visitei o Papa. Um sonho, seu Cássio. Estou com 89 anos e já estão falando que a idade média do brasileiro é 80, não sei quanto. Eu estou passando já, então estou meio de lambuja. Não dá para ter muito sonho, não. Mas, quem é Cássio cara, Loureiro Ferrari? É essa pessoa que se viu, em tudo que se dedica para ter êxito, para ter resultado, né? Eu tenho uma vida... sempre nos setores que eu entrei, por exemplo, vida social. Então, tudo que eu faço com dedicação para sair bem, para ter sucesso. Esse é Cássio Loureiro Ferrari. É tudo isso que ele acabou de falar aí. Grande gerente, grande profissional, grande pai de família, grande avô, grande bisavô, um grande esportista, uma pessoa dedicada a tudo aquilo que ele pega. É um ícone sorocabano. Uma pessoa com índice de rejeição zero, adorada por todo mundo. Com certeza, uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Rei das Carnes e Premodiza.